Ele colocou, o RD não é mesmo para a gente tentar buscar alguma representatividade lá, é para a gente buscar informação, exatamente aquilo que ele tinha colocado. A minha grande pergunta era como ele iria fazer aquilo, como você descentraliza a informação, sei lá, era uma parte mais pragmática mesmo, do como fazer. A forma de democratizar as informações. Aí eu acredito que o importante é o papel do DCE de publicar boletins e publicar jornal, que nós não vemos isso, por exemplo, nos últimos 5 anos. De ter um jornal onde tem as posições de todos os grupos que estão aqui dentro, que possam dialogar com os estudantes, que eles possam ir para as assembleias e saber o que está sendo discutido no movimento estudantil e no conjunto dos estudantes. E um espaço para os representantes discentes colocar o que está acontecendo em cada lugar, em cada órgão colegiado. Eu acho que assim é uma maneira de divulgar as informações que estão acontecendo em cada órgão. Porque se ficar restrito apenas ao representante, eu vou lá, defendo o que eu quero, vou para casa e ninguém sabe o que está acontecendo. A discussão que eles fazem sobre a estrutura da universidade, o caráter da universidade e da lógica de atuação dos representantes dentro dos órgãos colegiados. Em concordância, muita coisa que o Fest falou, junto com os companheiros, sobre a estrutura da universidade. A universidade, né? Se a gente for fazer um resgate histórico, já teve conselhos paritários aqui. Durante a institucionalização, eles cristalizaram a estrutura de poder, que a maioria é de professores, ou seja, 70%. E aqui, para algumas coisas eles reivindicam a autonomia, né? Os professores reivindicam a autonomia para poder captar recursos externos, mas na hora de, por exemplo, debater paridade, a gente tem que estar atrelados à LDB, ou então a lei que vem aí na reforma universitária, que vai manter os 70%. Quanto à lógica de representação discente, eu acho que representante discente, se ele não tem posicionamento, ele tem que, para ir no espaço dele participar, tem que saber que tem tudo. Porque representante é justamente isso. Representante tem que obedecer a alguns passos da liberação dos estudantes, assembleia, reunião do centro acadêmico, e tem que trazer a pauta. Claro que a gente sabe que é muito difícil. Quem é representante discente, ou já viu como é que é, a pauta chega em cima, você não tem tempo de chamar uma reunião na unidade para poder debater. Às vezes chega na véspera ou no dia mesmo. Só que a gente tem que encontrar mecanismos de chamar reuniões ordinárias e aí, no órgão de representação geral e nas unidades, para que os estudantes possam tomar posição a respeito disso. Eu acho que o nosso objetivo também, acho que é uma luta que a gente tem que sempre deixar constante, é a luta da paridade. Né? Colocando um elemento histórico aí, né? Já houve institutos que brigaram por paridade, por exemplo, o IA fez uma luta de paridade, por paridade, no IA conseguiu a paridade, né? Então, assim, existe um histórico de luta dos estudantes para que a universidade seja democratizada. Também um elemento histórico, desde 2002, uma coisa que eu acho importante também é a articulação dos RDs do Consul com os RDs da congregação, porque a congregação é muito importante, né? Porque a luta pode ser feita tanto pressionando e fazendo mobilização lá, quanto nas congregações. E uma resgate histórico em 2002, a Unicamp estava fazendo uma ampliação de vagas sem estrutura, sem aumento de professores, e houve muita luta em vários lugares, por exemplo, no Unifish, que barrou-se a ampliação de vagas na arquitetura, né? Então, assim, eu acho que a gente... Esse debate é a gente ficar mais claro o papel de cada representante, né? A lógica que eu vi dos representantes que estavam ligados ao DCE foi uma lógica parlamentar dentro das estruturas do Consul, por exemplo. E quando a gente fez, por exemplo, uma mobilização para barrar a ampliação de vagas em 2002, né? Eu lembro que era a Marcela Moreira, que era representante do Consul, ela ficou maluca, e o Matheus, que era do DCE, que é o mesmo grupo que está lá, porque a gente tirou a ocupação, que não era o momento de radicalização. E nos últimos 5 anos eu sempre via isso, não é o momento de radicalização, não é o momento de radicalização. E ficamos na lógica parlamentar e institucional. E nesses últimos 5 anos foram passadas as principais medidas de ataque à universidade. É mentira, porque não foi o Matheus não era do DCE, parte do grupo votou a favor da ocupação, parte contra, daí racharam no meio. E o que ele fala de lógica parlamentar, é muito bonito ficar falando, mas não explica o que é. Porque estavam levando sempre as bandeiras do movimento, que foi passado em assembleia e em congresso, só que a gente não tinha ato sempre, né? Não, e colocar também que, por exemplo, a luta da extensão, que quando rolou a ocupação do SUBA, que o DCE foi importante, o DCE apoiou a ocupação do SUBA, foi uma luta da extensão por financiamento quando a reitoria deu um golpe, né? E também eu quero colocar uma coisa, a gente tem a proposta de fazer encontro de RD, porque eu sou RD do FISH, né? E várias pessoas do Comitê Evolução são do CAST, né? Que não são de coordenadores, são gestão do CAST. E aí o IFISH passou por uma reforma curricular que tiraram a epistemologia por falta de professor. E aí a gente... e o CAST se recusou várias vezes
de colocar isso em pauta, de discutir isso em pauta. Os RD têm função, o movimento estudantil precisa discutir as pautas que os RD estão levando. Essas coisas porque a Nana, como ela falou, ela é do centro acadêmico. E o centro acadêmico, lá nosso, Ciências Humanas, ele é aberto para todo mundo falar e votar. Qualquer pessoa que chegar lá, pede uma questão de ordem e fala, quero uma inclusão de pauta. Agora, é fácil falar isso. Os erros da gestão ocorrem. Agora, é fácil você deixar isso passar para você queimar uma gestão. Quando seria muito mais ético, inteligente, construir junto, indo lá e falando, ó, tá acontecendo isso. Outra coisa, a questão da reforma curricular ainda não passou inteira. Dá pra gente conseguir reverter uma série de coisas, com mobilização. Agora, é muito cômodo você chegar aqui e falar, não, porque os representantes de sempre, porque a gente tem que fazer uma avaliação também, os representantes são do seu grupo. Que nem é o caso da Marina, que fica fazendo reunião por trás, lá com os representantes da congregação, quando ela devia comunicar todos os outros representantes da congregação. Tem tempo ainda? Tem? Fala aí. Mais um minuto. Então, só queria lembrar também que tem uma pessoa que é candidata pela etapa outubros virão tal, que é RD da comissão de graduação lá do IFISH, e que ela fica fazendo assim, reuniões sozinha, sem avisar os outros RD, sem chegar e chamar a reunião no CAS, sem avisar de todos os problemas que está acontecendo. E aí assim, o problema é, os RD também não chegam na reunião do CAST para falar quais são os problemas, ficam correndo por fora sem querer fazer a mobilização conjunta com os estudantes. Aí o problema é da gestão que está no CAST ou do RD que não quis avisar para o restante dos estudantes. Lembrando que o CAST teve que sair mais de uma vez do Instituto para fazer o serviço DCE, em mobilização e outra modificação. Aí fica fácil, né? Verdade aqui, né? Os RD, eu participei de várias reuniões do CAST. A reforma curricular foi adiada. Se pegarem a ata da reunião do CAST, ela foi adiada 4 semanas seguidas. A Mariana, ela deu informe de tudo o que estava acontecendo na reunião do CAST, está na ata do CAST. O que aconteceu foi que ela foi atrás do coordenador de graduação, porque a CG não tem reunião. Ela ficou enchendo o saco do coordenador de graduação e chegou no momento em que estava o coordenador e o diretor reunidos e colocou lá que tinha que ter reunião e deu informe na reunião do CAST. Posso trazer a ata? Eu acho que a gente tem que falar a verdade. E quero dizer que o DCE não só participou da luta contra o veto, mas organizou congresso e organizou várias coisas. Se os companheiros não tiverem organização para bancar as duas coisas, paciência, mas a crítica tem que ser feita. E tem que ser feita da crítica, ao invés de jogar a culpa no DCE. E aí eu quero dizer também que o RD ele tem função quando o movimento discute as coisas que o RD tem que fazer. Se um movimento não se preocupa com a pauta do Instituto, o RD não vai ter função lá dentro mesmo.